Bora dar continuidade então à leitura comentada do livro dos Proto-Austríacos da Menger, dessa vez falando do capítulo 7, que trata de Jean-Baptiste Say, um dos grandes economistas da história. Sem mais delongas, roda a vinheta e vamos ao capítulo. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, o meu nome é Caio, para quem não viu na intro. Este é um canal de viés auto-libertário, falo sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva. O vídeo de hoje será, como eu adiantei, a parte 1 de 2 do capítulo sobre Jean-Baptiste Say. É um capítulo um pouco longo, ele dá 37 páginas, então quando for assim eu vou dar uma dividida. Então eu vou abordar hoje até a página 303, que fala um pouco sobre a história dele, um proto-austríaco e tudo mais, e depois as outras partes vão ser a discussão da teoria dele mesmo, a lei de Say e tudo mais. Eu vou deixar para uma parte 2 porque é uma coisa mais aprofundada, requer um pouco mais de densidade, de comentários, enfim, então ficaria muito longo. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu peço para que você se inscreva, é muito importante. Eu estou fazendo essa série como um especial de final de ano, então se você não sabe o que está acontecendo, vai aqui na descrição que tem a playlist desse especial, que é a leitura comentada desse livro. Já foram 6 capítulos, esse será o 7º, então eu recomendo fortemente que, se esse é o primeiro vídeo, primeiro se inscreva e depois volta lá no começo, a playlist está aí na descrição, só clicar lá e acompanhar desde o primeiro capítulo. Se você está acompanhando a série desde o começo, deixa um comentário aí com feedback, com uma crítica, alguma coisa, algum ponto que você fala, pô, não entendi isso aqui, alguma dúvida que pintar, então ajuda também. Na descrição também tem todas as redes sociais do canal, que você fica sabendo do planejamento, de como que tá a série, essas coisas. Quando você estiver vendo isso, eu tô de férias, então eu não tô gravando os vídeos, né? Tá saindo, tô gravando antes de sair, então, né? Por isso. E quem já acompanha nas redes sociais aí, principalmente no Telegram, que é onde eu tenho falado mais sobre isso, já sabe que isso aqui ia sair há pelo menos uns, sei lá, talvez uns 2, 3 meses antes de realmente começar a sair. Então, essa é uma parte especial, né? A série especial. A segunda parte dela vai ser a leitura comentada do livro Ação, Tempo e Conhecimento, mas antes temos que terminar o capítulo. Esse livro aqui, que tá mais ou menos acabando, né? Tá aqui nessa parte. Então, segue lá nas redes sociais, é importante. Na descrição também tem todos os parceiros do canal, tem a Loja da Liberdade, para você comprar camisetas, canecas e casacos com temáticas libertárias. Usando o cupom Liberdade5, você garante 5% de desconto e também ajuda o canal, além de pagar menos, aceita Bitcoin também. Quem controla a loja é o Mauro, libertário dos nossos, então vai lá na descrição. Também, se você quiser melhorar seu inglês ou aprender inglês do zero mesmo, não falo nada de inglês, Make Easy English aí na descrição. Loja a escola do Natan. É libertário também, é dos nossos, então vai lá, ajude libertários. Libertários empreendedores precisam de clientes libertários, então eis eu divulgando um libertário para você aprender a falar inglês. Ao invés de pagar aqueles soças lá, dono de alguma escola de inglês, paga pro Natan. E ainda você, falando que veio pelo Libertário 013, você garante uma condição especial. Só ir aqui, o WhatsApp dele e falar, ó, vim aqui pelo Libertário 013, dá uma condição especial. Ele falou que tem, então tem mesmo, vai lá, estamos alinhados já nisso aí. E também, se você quiser contratar alguém para fazer as suas thumbs ou melhorar o seu Instagram no aspecto gráfico, tem a Ana, que é a minha designer de thumbs e também cuida do Instagram. Então, se você quiser ver o trabalho dela, vai no meu próprio Instagram, que é basicamente um grande portfólio do trabalho dela. Então, vai lá, segue ela, segue aqui no WhatsApp, né? Tem o número dela, então vai lá, troca uma ideia com ela, se você quiser contratar ela para poder fazer suas thumbs. Então, sem mais delongas, feita essa introdução aí longa, vamos agora à introdução do livro, né? Que é na página 291 para quem estiver acompanhando junto. Parte 1, introdução. Imagine que você jamais tenha escrito ou dito a frase "os eleitores brasileiros são idiotas" e que você não pense dessa forma, mas que, por diversos motivos, venha a ficar famoso, quase 2 séculos depois de sua morte, exatamente por ter afirmado repetidamente que você pronunciou essa frase. Só uma nota, tá? Eu acho que os eleitores brasileiros são idiotas talvez seja uma verdade auto-evidente, tá? Então, se qualquer pessoa afirmou isso, ela só afirmou a obviedade. Pois é o que acontece com a lei de Say. Jean-Baptiste Say jamais escreveu que a oferta cria sua própria procura, mas é universalmente conhecido por ter escrito algo que nunca escreveu. Poucos postulados da economia deram margem a tantas interpretações equivocadas, algumas por incapacidade de entender as coisas simples, outras por solércia, quanto o que se tornou conhecido como lei de Say. Quanto o que se tornou conhecido como lei de Say, perdão, não é quanto, não é quanto, é quanto. Principalmente depois que Keynes a deturpou na teoria geral, porque precisava, em conformidade com seus padrões éticos, proceder desse modo para construir sua nova economia. Gerações sucessivas de estudantes
que depois se tornam professores e economistas, repetem qual papagaios o refrão. A oferta cria sua própria procura, sem jamais terem lido uma página sequer de Sai. É constrangedor quando uma mentira transforma-se em uma máxima. Isso aqui é meio estranho porque, embora tenha uma certa lógica nessa frase, o Sai não disse isso. Isso é fato mesmo, ele não disse isso. E o Keynes querer deturpar alguém porque Keynes, né? A gente sabe como o cara era. Ele deturpava muita coisa do que ele precisava porque ele queria fundar uma nova economia. Inclusive, não estou dizendo que o Keynes era entusiasta do bigodismo, tá? Mas pelo menos na parte econômica ele era, tá? Não nos aspectos morais, enfim, as coisas que tinha, até porque vamos entender o Keynes, tá? Ele morre em 1945, então ele não viveu para ver o tribunal de Nuremberg e toda a coisa que aconteceu no pós-guerra. Então ele não sabia as atrocidades que o cara fazia. Provavelmente, se ele soubesse, talvez, né, não tem como saber também, né? Mas provavelmente talvez ele condenasse até mesmo a parte econômica. Mas em termos de economia, ele dizia que uma economia centralizada na mão do Estado, como era a economia dos bigodistas, e se você duvida disso, ou discorda disso, ou se você está surtando nesse momento porque você acha que os nazistas eram capitalistas, aqui na descrição, como material extra, eu vou deixar um vídeo refutando essa tese, fazendo um react a um... Não um react, né? Pegando um vídeo lá da galera que falou essa besteira aí, tentou refutar um artigo do Mises sobre isso, então tá aí na descrição como material extra. Então, o Keynes ele tinha essas coisas, porque o sujeito lá não era muito honesto intelectualmente, né? Então, ele precisou fazer isso. Mas vamos lá. Este artigo não tem a pretensão de ser original e baseia-me, em grande parte, em informações obtidas na internet. Seus objetivos são tão somente o de tornar mais acessível na língua portuguesa, e de maneira não deturpada, as ideias de um grande economista, mostrar como Keynes distorceu suas ideias, o que gerou e ainda gera grande confusão sobre o que realmente escreveu, e por fim, argumentar no sentido que ele pode ser considerado sem nenhuma... Peraí que eu estou virando aqui. Sem nenhum favor, como um importante precursor da escola austríaca de economia. Nele descrevo análise sobre Say e sua obra e acrescento informações que acredito serem importantes para caracterizar Say como um austríaco, ou um pré-austríaco, mas de qualquer forma um homem à frente de seu tempo. De fato, o economista francês Jean-Baptiste Say, 1767-1832, pode sem dúvida ser considerado um dos mais importantes predecessores da escola austríaca. Nascido em Lyon, foi enviado para a Inglaterra para completar seus estudos, e viveu em Croydon e depois em Genebra e Londres, onde trabalhou no comércio. Posteriormente, voltou a seu país natal para trabalhar em uma companhia de seguros. Fortemente influenciado pela obra de Adam Smith, especialmente pela ardorosa defesa do livre comércio que caracterizou o pensador escocês, entre 1794 e 1800 foi editor do periódico La Décade Philosophique, Literária e Política. Deve ser a década da... alguma coisa assim, enfim. Está em francês, eu não falo francês. Que se dedicava a defender as vantagens do livre mercado e a criticar o intervencionismo. Discípulo de Adam Smith, Say fez muito para divulgar o trabalho do escocês no continente europeu, embora A Riqueza das Nações tenha sido traduzido para o francês quando Say tinha apenas 12 anos de idade. Assim como Smith, Say criticou fortemente as doutrinas do mercantilismo, ou, para os franceses, colbertismo, e procurou substituí-las pelo pensamento mais liberal. Teve a alegria de ver seu livro passar por 5 impressões durante sua vida. O traité era tão popular nos Estados Unidos que a tradução em inglês serviu como um texto padrão de desenvolvimento econômico em faculdades e universidades americanas durante grande parte do século XIX. Então o Bastiat, aliás, o Bastiat é assunto do próximo vídeo. Spoiler. No próximo capítulo, né? Não do próximo vídeo, vai ser a parte 2. Então o Say, ele era um cara bastante importante, e é importante entender também o contexto que ele estava inserido, né? Porque ali, nessa época, ali, 1767, ele nasce, por exemplo, nesse ano, 9 anos depois você tem a Revolução Americana, né? Então ele estava ali naquele rescaldo que tinha pelo menos na América, né? Você tinha uma grande defesa da liberdade, era a era de all men born equal and free, enfim, toda aquela coisa da Constituição Americana e tudo mais. E o Say, ele cresce nesse contexto de um grande ataque à era passada, a Revolução Francesa, né? Ele é de 67, né? Isso, 67, então ele tinha 22 anos quando a Revolução Francesa eclodiu. Então, entendendo na onde ele está na história é importante para entender o pensamento dele, tá? Mas vamos lá. Em 1800, publicou o essay Suas Lemoyens de Reformes Moedas de Nação, enfim, tem em francês aqui, mas é o nome do livro dele. Mas foi em 1803 que publicou aquela que é considerada sua maior obra, o Traité de Economia Politique. Tá traduzido aqui.
Mas acho que é tipo tratado de economia política e uma simples exposição, alguma coisa assim. Mas enfim, tá o nome do livro aqui, tá em francês, eu não sei falar francês. Mas ele tá disponível, sexta edição. Tem um link aqui no livro. Eu vou deixar na descrição para vocês, tá? Então, isso é importante. Em 1814, publicou uma segunda edição da obra dedicada ao imperador Alexandre I da Rússia, que tinha declarado ser seu pupilo. Então, olha lá, o cara em francês escreveu um livro em francês e o cara da Rússia, nada a ver com a França, era influenciado por ele. A galera lá dos Estados Unidos foi influenciada também. Então, você vê como que o Say era um cara importante. No mesmo ano, o governo francês o enviou para estudar a economia do Reino Unido e o resultado dessa viagem foi um pequeno livro. A Inglaterra e os anglo-saxões talvez sejam, enfim, não sei, está em francês também, de novo, eu não falo francês. Em 1817, publicou a terceira edição do seu traité, que deve ser tratado, provavelmente. Se alguém fala francês aí, diz aí na descrição, e também diz se eu fiz a pronúncia certa, porque eu não sei, não falo francês. O Conservatório des Arts et Métiers criou uma cadeira de economia industrial para ele em 1819. Em 1831 foi nomeado professor de economia política no Collège de France, deve ser Colégio da França, meio óbvio. Em 1828 e 1830 publicou seu curso completo de economia política e pratique. Deve ser assim, não sei, enfim, se falei errado, desculpa. Em 1826 foi eleito membro estrangeiro da Academia Real Sueca de Ciências. Então, o cara era um notável acadêmico, né? Vários títulos, várias premiações, no sentido de nomeações, né? Na verdade, não premiações, nomeações. Acho que, ó, esse cara é bom, vai lá, não sei o quê. Vocês verem que a gente não está tratando de alguém pequeno em termos do tamanho dele para a história da ciência econômica. Talvez tão grandioso quanto o Cantillon, né? Enfim. Mas vamos lá. Seus trabalhos o tornaram influente na Itália, Espanha, Alemanha, Rússia, América Latina, Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, do qual teve entre seus admiradores Thomas Jefferson e James Madison. Foi coerente com sua defesa da liberdade econômica ao longo de toda a sua vida e faleceu em Paris. Infelizmente, os livros-textos de história do pensamento econômico costumam mencionar Say apenas superficialmente, sempre o ligando à lei que levou o seu nome, mesmo assim apresentando-na de maneira descaracterizada, o que contribuiu para banalizar sua importante obra. A melhor das exceções é o livro de Murray Rothbard, Classical Economics, On Also Perspective of History of Economic Thought. Isso aqui é um livro que o Rothbard escreveu, tá? O Also Perspective of History of Economic Thought. É um livro que ele escreveu, que se eu não me engano, acho que ele não chegou a terminar esse livro, parece o volume 1 ele terminou, o volume 2 não, porque ele acabou falecendo, mas eu não sei se está traduzido, mas eu vou tentar deixar o link aqui na descrição desse livro, também com uma leitura extra para vocês. É um livro muito importante, tá? Eu não li ele ainda, não tive a oportunidade de ler. O primeiro eu li um pouco, o segundo volume não, mas é bastante importante porque basicamente o Rothbard ele faz um revisionismo histórico olhando para economistas com uma perspectiva austríaca, né? Porque esse é o intuito do livro, uma perspectiva austríaca da história do pensamento econômico, da tradução livre, né? Então, é uma obra muito importante. Vou ver se eu acho aqui o volume 1 e 2 traduzido. Não sei se tem tradução. Se tiver, eu deixo. Se não, eu deixo em inglês mesmo. Eu sei que em inglês tem no site do Instituto Mises americano, né? Mas vamos lá. Como sustenta Larry J. Sequest, no capítulo 4 do excelente livro Os Grandes Economistas Austríacos, uma coletânea de artigos editada por Randall G. Ocombe e publicada pelo Mises Institute. Ao invés de classificar Say como uma ligeira variação em torno de Adam Smith, é muito mais preciso reconhecer que ambos representam dois caminhos sinuosos, geralmente divergentes, incorporados dentro da economia clássica. Sequest escreve: Smith leva a David Ricardo, John Stuart Mill, Alfred Marshall, Irving Fisher, John Maynard Keynes e Milton Friedman. Ou seja, basicamente a galera liberal, intervencionista, entre aspas, né? Aquela galera minarquista. Say leva de Turgot e Richard Cantillon, a Nasser Senon, Frank Afetter, Karl Menger, Mises e Murray Rothbard. E depois o Hope também, né? O leitor deve ter em mente, no entanto, que esses dois caminhos ou progressões têm sido muitas vezes tortuosos e não lineares. Ou seja, Jean-Baptiste Say foi de várias maneiras realmente um precursor da escola austríaca, mas não se deve saltar à conclusão de que ele era um austríaco completo, mas sim que estava simplesmente à frente de seu tempo. Não se deve ler Say e esperar que, com todos os pontos, vá se encontrar Mises. De novo, isso aqui é um chamado muito importante para uma coisa que eu tenho batido muito nesse livro, e o professor também, que é, entenda o cara com o tempo dele. Podemos fazer críticas, que nem no capítulo passado, retrasado na verdade, né? Que é o capítulo que eu falei do Melchior e Delfico.
Eu fiz bastante críticas ao pensamento dele, porque pra mim, de todo mundo que tá nesse livro, ele é o menos proto-austríaco. Que é o... Deixa eu só ver qual que é o número do capítulo aqui, que eu não lembro agora. Tô voltando aqui no livro. Mas acho que é o capítulo 4. Ou o capítulo 5, enfim. Não, acho que é o capítulo 5 mesmo. Porque o 4 é o do Turgot. Não, na verdade é o capítulo 3 mesmo, que é o... Um do Bandino. Deixa eu ver aqui direto no índice. Que é um cara que eu coloquei como muito pouco alinhado com o pensamento austríaco. Galliani, não... Isso, capítulo 6, na verdade. Que ordem eu fico. Então eu confundi. O capítulo anterior é o capítulo que vocês estão vendo. Então, basicamente é esse cara que eu coloquei como o menos austríaco de todos eles. Né? O menos proto-austríaco, vamos colocar. Então, mesmo assim, é importante levar em consideração o contexto histórico da pessoa. Fiz críticas lá, como vocês viram, mas ainda assim, contexto histórico. Como colocado aqui, a gente está lendo Sai, não espere Lemises. Então, é importante. É o capítulo anterior. É que eu achei que o Cantilão era o capítulo 5, mas não. Era o capítulo 6, o Cantilão é o 5. Mas vamos lá. Esse texto aqui, ele está no artigo citado na página 170 a 171, tá? Vamos lá. Passemos a esquadrinhar o pensamento desse extraordinário economista francês, o que faremos dividindo nos seguintes compartimentos: metodologia, teoria monetária e bancária, lei dos mercados, empreendedorismo, capital e juros, valor e utilidade, tributação, Estado e controvérsias. Bom, vamos pro tópico 2 aqui. Biografia de Say. Jean-Baptiste Say nasceu na cidade de Lyon em 5 de janeiro de 1767. Estava destinado a seguir carreira de comerciante e por isso foi mandado, junto com seu irmão Horace Say, 1794-1860, para a Inglaterra, onde viveu em Croydon e, em seguida, em Londres. Após alguns anos trabalhando como comerciante, retornou à França para trabalhar no escritório de uma seguradora, dirigida por Etienne Clavière. Em 1793, casou-se com a filha de um ex-advogado, Mille Deloche, então ele se casou com 26 anos. De 1794 a 1800, editou um periódico chamado La Décade Philosophique, Littéraire et Politique, cujos textos expunham as doutrinas de Adam Smith. Foi então estabelecendo sua reputação como economista e pensador, e quando o governo consular foi estabelecido em 1799, ele foi selecionado como um dos membros do Tribunat e desligou-se da direção do DKD. Sigamos o professor Luiz Alberto Machado. Jean-Baptiste Say cresceu num ambiente fortemente influenciado pelas ideias iluministas. Como eu disse, ele cresceu vendo a Revolução Francesa passar, as consequências, então tinha muito do iluminismo ali. Cujas ideias fundamentais eram o liberalismo, o individualismo e o racionalismo. Sendo assim, acompanhou, na sua juventude, o fervilhante ambiente político que redundou na Revolução de 1789. De novo, ele é de 1700 e... Deixa eu ver aqui de novo, eu esqueci, 76, né, se não me engano. Avancei demais. Mas acho que é isso, né? 1767. Então, quando a Revolução Francesa eclode, ele tinha 12 anos, né? 67, 69, é isso mesmo, 12 anos. Então ele pegou a juventude dele ali pós, começo da vida adulta dele pós-Revolução Francesa. Ao mesmo tempo, testemunhou os primórdios da industrialização da França, um dos países que mais cedo seguiram o caminho aberto pioneiramente pela Inglaterra. Então teve a Revolução Industrial na Inglaterra e logo depois a França fez a sua também, né? Como afirma George Tapinos no prefácio da coleção Os Economistas, os revés do destino que seu pai foi vítima levaram a arranjar o seu primeiro emprego num banco parisiense. Pouco tempo depois foi para a Inglaterra, onde observou o funcionamento de uma economia que iniciara seu processo de industrialização algumas décadas antes, e além disso, pôde descobrir Adam Smith, de quem fez uma leitura atenta ao regressar a Paris, graças às horas de folga que lhe proporcionava seu novo emprego, uma companhia de seguros. Então, basicamente, na hora vaga dele ali, ele estava lendo o livro do Adam Smith e acabou sendo influenciado por isso. Depois da Revolução Francesa, Say empenhou-se em ser um jornalista liberal a partir de sua colaboração para o Courrier de Provence, jornal dirigido por Mirabeau. Em seguida, como mencionamos, trabalhou no jornal A Década Filosófica, Literária, talvez seja assim, enfim, aquele jornal lá citado que está em francês, não sei a tradução, onde chegou a diretor e disseminou as ideias econômicas de Adam Smith. Foi, de 1799 a 1814, membro do Tribunat, tendo sido demitido por ordem de Napoleão por se recusar a publicar algumas ideias do imperador. Depois desse episódio, deixou a vida pública,
abraçando a indústria e trocando Paris por Auschwitz. Uma pequena pausa aqui que eu pus um travesseiro nas costas que estava doendo. Mas vamos lá. Montou então uma empresa têxtil, um moinho de algodão, que parece ter sido bastante próspera, chegando a empregar 400 trabalhadores, segundo Machado. Foi uma experiência industrial exitosa, mas que ilustrava seu pensamento já então claro e definido. Com o fim do Império, dedicou-se com afinco à atividade intelectual, escrevendo suas obras mais importantes e dedicando-se à introdução e difusão do ensino da economia na França, primeiro no Athénée, 1815-1816, em seguida no Conservatório Nacional de Artes e Ofícios, 1820, e por fim no Colégio da França, em 1831. Say faleceu em 15 de novembro de 1832, em Paris, na França. Então, 15 de novembro, curiosamente, foi o dia que a maior tragédia da história do Brasil aconteceu, né? Também. Mas seria um pouquinho mais pra frente. Bom, vamos ao tópico 3 aqui, que eu vou chegar nele aqui até a parte da... Ele vai ser curtinho aqui, essa parte, porque eu não vou ler ele todo, vou fragmentar aqui, né? Porque vai só até a parte... O tópico 4 aqui já é a lei de Say e tudo mais, então eu vou deixar essa parte para o próximo vídeo, tá? Então vamos lá. Tópico 3, o pensamento de Say. A abordagem de Say é, em termos filosóficos, a de um realista que procura a essência dos atos econômicos, combinando um ceticismo saudável no que diz respeito à utilidade dos estudos estatísticos, com ênfase na observação dos fatos do mundo real. Bem antes de Menger, Say intuiu que as descrições estatísticas não indicam a origem e as consequências dos fatos que tenham recolhido. Para ele, somente análises causais baseadas no essencial das entidades envolvidas podem alcançar esse fim, e tais análises são a tarefa principal da economia política. Ele vê a economia como uma verdadeira ciência capaz de estabelecer verdades absolutas, mas alerta para o fato de que a economia só se torna uma ciência quando confinada aos resultados da investigação indutiva. Na verdade, sustenta que a economia política forma uma parte da ciência experimental e é, portanto, bastante semelhante à química e à filosofia natural. No que se refere à taxonomia da economia política, ele divide todos os fatos em A, aqueles que se referem a objetos, e B, os que se referem a eventos ou interações. O primeiro é o domínio da ciência descritiva, por exemplo, botânica, enquanto o último é o domínio da ciência experimental, por exemplo, química ou física. Acima de tudo, afirma Sechwest, acho que é assim que se fala, Say procura ser prático, pois nada pode ser mais ocioso do que a oposição entre a teoria e a prática. Para isso, ele sempre tenta empregar uma linguagem precisa e mais simples possível, de modo que qualquer pessoa alfabetizada e razoavelmente inteligente possa compreender o seu significado. Como vemos, para Say, como para a maioria dos austríacos modernos, a economia não é um reino sombrio que só pode ser penetrado por especialistas, mas um assunto de enorme importância, prática e acessível a todos. E isso aqui é uma coisa, assim, fazendo uma nota um pouco pessoal aqui. Antes de eu começar a estudar economia, assim, basicamente antes de eu virar libertário, né, porque uma coisa está muito ligada à outra, eu nunca tive interesse por estudar economia, porque eu sempre vi economia como algo chato, algo matematizado, tipo, mano, deve ser um porre ficar lendo esses livros aí cheios de fórmula, disso, daquilo. E aí quando eu comecei a ler, a pegar, assim, as coisas da escola austríaca, entender como que a economia austríaca funciona e como que o austríaco vê o mundo, né, a parte da teoria austríaca, eu fiquei surpreso, assim, falar, caraca, mas esses caras não olham para uma maneira matematizada do mundo? E me surpreendeu de verdade, e foi isso que me atraiu para, tipo, cara, eu gosto dessa pegada, assim, mais filosófica, porque meio que eu fui tentar estudar escola austríaca de economia, e eu falei, peraí, mas talvez eu seja meio burro em filosofia para entender o que os caras estão falando, então, tipo, vamos estudar filosofia primeiro, depois eu volto para estudar economia, então, tipo, até um pouco de bastidor aqui, um pouco de fundamentação fundando o canal, né, da fundação do canal. Eu comecei com a ideia de ter o canal já, tipo, em 2019, eu comecei a maturar as ideias, tipo, pô, acho que eu vou fazer um canal no YouTube sobre isso e tal, sobre economia, sobre filosofia, e cada vez que eu entrava, assim, em mais a fundo na parte filosófica, na parte econômica, eu acabei estudando bastante básico assim de filosofia para entender mais ou menos os postulados, depois eu me aprofundei na parte econômica e depois eu voltei para ética. Era uma coisa que eu falava assim, pô, será que eu vou conseguir explicar isso para as pessoas? E aí, cada vez que eu pensava, tipo, não, eu acho que eu não vou conseguir. Então eu recuava e, tipo, adiantava
adiava, né, pra fundar o canal, começar o canal. Então, o canal começou assim de fato mesmo aqui no YouTube lá pra março ou fevereiro, enfim, não lembro agora a data exata, mas foi março ou fevereiro de 2021. Então, pra vocês verem que, tipo, uma ideia começou a maturar na cabeça em 2019, eu virei ANCAP em 2018, tá? Eu só fui botar ela pra rodar mesmo só em 2021, que foi quando eu falei, talvez agora esteja pronto. E na verdade também não era nem tanto assim, porque os eventos de 2020 aceleraram o canal nascer em 2021, porque aqui na cidade o grande evento de 2020 ele não foi tão pesado por causa que o prefeito tinha uma visão muito mais liberal acerca das coisas, vamos dizer assim, do que simplesmente o outro que entrou, que é um pandemia, um psicopata e governa a cidade até hoje. Né? Então, meio que provocado por isso, eu abri o canal. Então, essa parte aqui que a escola cerca tem uma linguagem mais prática e acessível a todos, foi o que me pegou, sabe? Foi o que, tipo, falou, cara, esses caras aqui escrevem de um jeito muito fácil. Eu li as 6 lições, acho que as 6 lições foram os primeiros livros de economia que eu li, assim. E ele é um livro muito simples, muito fácil de entender. A forma como o Mises escreve, lógico, tem o Mises mais acadêmico, você vai ler o Fundamento Último da Ciência Econômica, por exemplo, ali o velho tá todo prolixo. Você leu Ação Humana também, por exemplo, os primeiros 2, 3 capítulos, é um porre, é chato pra cacete, é um Mises acadêmico. A gente sabe, quando o Mises queria ser chato pra escrever, ele era. É da origem alemã, né? A galera alemã é meio chata. Então, um pouco dessa nota pessoal, assim, sobre por que me pegou, sabe? E eu achei, honestamente, assim, a abordagem dos austríacos muito superior às outras, porque os caras matematizam coisa que não tem como matematizar, sabe? Então, se você passou por algo assim quando você conheceu a escola austríaca, divide aí nos comentários também, dá um comentário aí e fala, pô, comigo foi assim também. Ou sei lá, se foi diferente, deixa um comentário aí, vamos interagir sobre isso aí, que acho que é um tópico legal pra conversar com a minha audiência, sabe? Mas vamos lá, voltando aqui, saindo dessa aspas. Não é, portanto, nenhuma surpresa quando descobrimos que Sai, em conformidade com essa meta de clareza, lucidez e inteligibilidade, critica a obra A Riqueza das Nações de Adam Smith por ser destituída de método, obscura, vaga e desconexa, bem como por conter digressões demasiado longas sobre temas como guerra, educação, história e política, que distraem os leitores, afastando assim seu interesse pela matéria. Rothbard, em seu brilhante tratado uma perspectiva austríaca sobre a história do pensamento econômico, traduzir aqui direto melhor, observa a respeito de Say que ele foi um precursor da praxeologia. Vejamos o que ele escreve na página 15, aqui palavras do Rothbard, tá? Say, então, brilhantemente aponta que é impossível para os povos ou nações aprender com experiência e adotar ou rejeitar teorias corretas apenas com esta base. Teorias corretamente, na verdade. Desde o início da Era Moderna, observa ele, riqueza e prosperidade têm aumentado na Europa Ocidental, enquanto ao mesmo tempo os Estados-nações têm agravado as restrições ao comércio e multiplicado a interferência da tributação. A maioria das pessoas conclui superficialmente. Este último causou o primeiro, isto é, que o comércio e a produção aumentaram como resultado da interferência do governo. Por outro lado, Say e outros economistas políticos argumentam o contrário, que a prosperidade dos mesmos países teria sido muito maior se tivessem sido governados por uma política mais liberal e esclarecida. Como podem os fatos ou a experiência decidir entre essas duas interpretações conflitantes? A resposta é: eles não podem, e só uma teoria correta, dedutível de alguns fatos ou dos princípios gerais universais, pode fazê-lo. E é por isso, nota Say, aqui o Rothbard citando Say, as nações raramente tiram qualquer benefício com as lições da experiência. Para fazer isso, de novo, Rothbard citando Say, a comunidade em geral deve estar habitada para aproveitar a conexão entre as causas e as suas consequências, a qual, uma vez que se supõe um grau muito elevado de inteligência e uma capacidade de reflexão rara. Fecha a citação aqui do Say. Voltando para o Rothbard. Assim, para se chegar à verdade, apenas o completo conhecimento de alguns fatos gerais essenciais é importante, e todos os outros conhecimentos de fatos, como a erudição do almanaque, são meras compilações, a partir das quais nada resulta. Ainda de acordo com Rothbard, uma característica particularmente notável de Say é que ele foi o primeiro economista que pensou profundamente sobre a metodologia adequada de sua disciplina e baseou seu trabalho, tanto quanto pôde, nessa metodologia. A partir da leitura de economistas que o antecederam historicamente de seu próprio estudo, ele chegou ao método único da teoria econômica, o que Ludwig von Mises, um século depois, chamou de praxeologia. Nas palavras de Rothbard, Say percebe que a ciência econômica não pode ser baseada em uma massa de determinados fatos estatísticos incipientes, mas, em vez disso, em fatos muito gerais. Jait generaux, aqui nas palavras do Say.
fatos gerais, universal e profundamente enraizado na natureza do homem e seu mundo, que todos, ao tomar conhecimento ou leitura deles, os aceitariam. Esses fatos são baseados, então, na natureza das coisas, la natureza des choses, acho que é assim que se pronuncia, e nas implicações dedutivas desses fatos, tão amplamente enraizados na natureza humana e na lei natural. Uma vez que esses grandes fatos sejam verdadeiros, suas implicações lógicas devem ser verdadeiras também. Nota 98, o livro citado, a história do Rothbard, né? Está na página 12 e 13 aqui a citação. Então vamos seguir aqui. Bom, o tópico aqui, na verdade, vai ser o sai como um proto-austríaco. Aí entra a parte de teoria monetária e bancária. Isso aqui vai ser assunto da parte 2. Então, concluindo aqui a parte 1, o que é a tal praxeologia, só para não deixar passar aqui para a galera que não conhece. Vai ser mais abordado no outro livro, tá? Porque é o ação, tempo e conhecimento, mas a praxeologia, ela é a ideia de que humanos agem para sair de um estado de menor satisfação para um de maior satisfação, usando recursos escassos para tal, ao longo do tempo. Então, isso é muito importante para você entender. Basicamente, toda a metodologia austríaca é baseada nesse axioma. Por que é um axioma? O que é um axioma? É uma verdade auto-evidente. Por que você não consegue negar que humanos agem para sair de um estado de menor satisfação para um estado de maior satisfação, usando recursos escassos ao longo do tempo? Porque você não consegue fazer uma formulação argumentativa, fazer um argumento dizendo humanos não agem para sair do interior, toda parte. Porque se você fizer isso, significa que você está insatisfeito com a sua condição de que a praxeologia é tida como uma ciência, enfim, chame como quiser, como uma base metodológica, vamos dizer assim. E aí você quer provar que outra base metodológica está correta, e você vai fazer isso através de uma ação, seja fazendo um argumento, seja, por exemplo, gravando um vídeo, seja escrevendo um texto, seja qualquer outra forma, escrevendo um livro, seja qualquer outra forma que você for fazer. Então, por isso, você vai cair numa contradição performática. Você não consegue negar a praxeologia, porque a tentativa de negar ela prova ela correta. Então, isso é basicamente o mínimo que você precisa saber. Tem mais derivações disso, é mais complexo disso, mas, de novo, é só uma simplificação. Como eu disse, ação, tempo e conhecimento vai ser a parte 2, vamos dizer assim, dessa série. Então, acompanhem lá também. E se você chegou aqui até o final do vídeo, peço para que você se inscreva, é muito importante para ajudar o canal. Quando eu estou gravando isso aqui, tá perto basicamente dos 1.000 inscritos, então tá com 800 e alguma coisa. Então se inscreve aí, me ajuda a chegar logo nos 1.000. Se já passou dos 1.000, quando você estiver vendo isso, estiver vendo no futuro. A leitura comentada do Ação, Tempo e Conhecimento vai estar aqui na descrição também, no momento que eu fizer a leitura comentada dele. No momento não está, porque ainda não saiu. Para vocês, essa série vai abranger aí o mês de dezembro até mais ou menos a metade, pro dia 20 de janeiro. Então, toquem no sininho das notificações também, se inscrevam, comentem, compartilhem, deixem seu feedback. Esse vídeo vai ficar mais curto, porque, é assim que eu planejei. Geralmente a série está durando entre 40 a 1h30, 1h40. Já chegou o vídeo a ficar maior nessa parte, mas esse aqui vai ficar mais curtinho. Aguardem daqui 2 dias saindo a próxima parte, que está saindo acho que no dia 17, pelo meu planejamento. Deixa eu dar uma olhada aqui que eu já estou perdido. Mas acho que é isso mesmo. Pro dia 17, então vai sair pro dia 19. Isso mesmo, pro dia 17. Acabei de ver aqui. Então acompanhem o canal aí. Isso mesmo, dia 17 e dia 19. Então é assim que vai ser. Então a parte 1 está concluída. A parte 2 daqui 2 dias. Se você está vendo no futuro, descrição, playlist e só acompanhe. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.